É um prazer encontrar aqui duas figuras de referência. Manuel Pedroso Marques, é uma referência antes da Revolução, o homem que liderou a revolta de Beja, não é? E teve que depois se exilar durante 12 anos. Tem aqui os exilados. Esta obra é um pouco esse passado, essas atribulações, não é? Bom, eu não. A Revolução de Beja foi liderada por Capitão Varela Gomes. O Varela Gomes, exatamente. E pelo general. Um dos conspiradores. Mas fui um dos presentes e um oficial que tomou parte ativa. Bom, era muito jovem, era capitão do Exército e, como se sabe, o movimento abortou. O que eu escrevi aí no livro não é um livro autobiográfico. Dos meus 12 anos de exílio, cronologicamente, eu só falo 14 dias, que é a minha fuga de Portugal para a França e o pedido de asilo político territorial em França. Como é que isso passou? É umas peripécias que eu conto no livro. Quanto ao resto, o livro tem uma parte, digamos, ensaística, que é uma reflexão sobre o que é viver no estrangeiro, o que é sentir-se... Durante 12 anos, não foi? Durante 12 anos. O que é sentir-se estrangeiro, o que é que o olhar do outro, muitas vezes, a alteridade reflete sobre o exilado, e aí seja exilado político ou imigrante económico. O lado sentimental é a ausência da pátria, dos familiares, dos amigos? Não é? É o olhar do outro que nos diz que nós não somos de lá. Que não pertencemos lá e que somos estrangeiros. E o estrangeiro não é de lado nenhum, é um ser que só não pertence ali. E, portanto, essa parte é uma reflexão, um conjunto de reflexões que eu faço e que atingiu muitos cidadãos portugueses e que se refletiu ao longo da nossa história. Digo eu, começou com os descobrimentos, o exílio e a imigração. Marcaram sempre a vida A imigração começou com os portugueses a saltarem à morada das caravelas. É a minha ideia sobre a imigração. O primeiro momento de imigração foi as descobertas e Portugal é um país de imigrantes. Quais são os reflexos disso na história do país? Porque é que isso aconteceu? Porque é que há tantos exilados políticos portugueses em Portugal? Como é que isso aconteceu? Porque é que esse fenómeno ainda hoje... Também falo dos exilados e dos outros exilados, dos judeus da Segunda Grande Guerra, dos espanhóis, do exílio judeu, do exílio galego, que são formas especiais de exílio, que não são comuns. Eu falo disso. Enfim, o autor, muitas vezes, vira ator naquilo que conta, porque conta coisas que ele ouviu, que se passaram com ele e que se passaram com outros. Portanto, no fundo, como disse, não se trata de um livro autobiográfico, quer dizer, é uma reflexão de alguém que viveu na carne, no espírito, no corpo, digamos, essa experiência. Exatamente, é isso. E é isso, e, enfim, o autor muitas vezes vira ator no livro na medida em que conta a sua experiência e o que ouviu contar e o que leu e o que lhe contaram outros. Exatamente, é um ponto de vista de quem viveu essas experiências, mas agora queria que me falasse mesmo de si. Você, pelo que vejo, prefere olhar o que o envolve propriamente com a sua experiência do que propriamente falar de si próprio. Mas eu quero a sua experiência. Você, quando tomou parte nessa revolução de Beja, teve que estar exilado aqui, pediu exílio aqui, ainda passou uns maus bocados. Não, evidentemente, os piores bocados foram passados pelos 2 conjurados de Beja que morreram e por outros ficaram feridos e em perigo de vida. Todos foram presos, os militares foram todos presos, menos eu. Fui julgado à revelia, condenado à mesma pena que os outros foram, mas não estive preso, estive exilado 2 anos e meio na Embaixada do Brasil em Lisboa, depois saí clandestinamente para a França, pedi asilo político territorial em França, em 1964. Passado uns tempos consegui o salvo-conduto e fui para o Brasil, onde já se encontrava a minha mulher e a minha filha, e onde eu vivi até ao 25 de Abril,
na altura em que voltei para Portugal. Esteve depois na RTP. Como é que foi essa experiência? Depois, quando cheguei a Portugal, fui reintegrado e o Exército e o Conselho da Revolução... patente, que era capitão na altura em que tomou parte... Fui reintegrado no lugar que eu teria se não tivesse sido demitido, no lugar que me pertencia. E no lugar era Major. Fui reintegrado em Major e depois o Exército mandou-me para o Ministério da Comunicação Social, onde fui Diretor-Geral de Divulgação. Passado um ano também fui... O Conselho da Revolução mandou-me para a televisão, onde fui Presidente durante um ano, numa situação difícil. O país estava no 6º governo não, provisório. Provisório, exatamente. 6º governo provisório, e a televisão já ia em 7 ou 8 presidentes. Era uma situação difícil, lá estive, e depois estive no Exército, noutras funções também, até que passei à reserva, e depois é que fui, já na situação de reserva, desligado do serviço militar, é que fui nomeado para a Lusa, mas antes disso tive 10 anos a trabalhar em editoras e em publicidade. Foi uma vida muito ativa e não... Sim, foi aquilo, fiz depois em Portugal, aquilo que eu tinha feito no exílio. Também ligado à parte editorial? Também, sempre. Eu costumo dizer que tenho mais tempo de editor do que de coronel do ativo. Podemos dizer que foi o promotor da língua portuguesa. Não chego a tanto, não posso dizer foi, isso. Digamos, a edição de muitas obras. Mas no Brasil fala-se português, não é? Há muitos anos, mas, portanto, estive ligado à edição, claro, de livros no Brasil. Já agora, uma dessas experiências que já vejo que se retrai um pouco a falar de si, quando afinal de contas tem tanta experiência, viveu tantas emoções, tanta vicissitudes com certeza e sobressaltos de vida. Se me tivesse que recordar uma experiência de vida, aquela que ainda hoje o marca ou recorda, ou no bom sentido, ou pelo sofrimento que teve, ou pela alegria ou pelo sofrimento, o que é que recorda? Bom, eu na parte dos sofrimentos tenho algumas pessoas que me faltaram e que me faltam na vida, mas eu não lido com isso. Eu dou o espaço que as pessoas ocupavam e que a minha memória guarda como se estivessem junto comigo. E vivo dando o espaço que as pessoas que me faltam, como se não faltassem, como se estivessem cá comigo. Ainda é consigo no seu coração. Portanto, isso aí são realmente, a minha vida é assinalada por algumas faltas de pessoas. Mas quanto ao resto, a vida até uma determinada altura, eu acho que fui considerava-me um homem que tinha tido uma vida com sorte. A partir de uma certa altura acho que não, mas continuo vivendo e esperançado e confiante de que a vida continua e de que a cada um compete fazer o melhor que sabe, e o melhor que pode. Manuel Pedroso Marques tem aqui este livro quando é que foi lançado? Este livro foi lançado já há uns meses. Esse é o meu 4º ou 5º livro. Os outros livros que eu publiquei são alguns ligados à gestão. Recordo-me os títulos. Relações de poder na empresa. Relações de poder na empresa é um problema de gestão que tem uma vertente política, que é a relação do poder entre dirigentes e dirigidos, patrões e trabalhadores, enfim. Portanto, é uma parte da gestão que tem uma componente política. Depois, o jogo estratégico na gestão é uma parte da gestão que tem uma componente estratégica e de reflexão estratégica, que é algum investimento que eu tenho, quer na área da publicidade, quer na área da gestão, é pensar na estratégia das organizações. Fiz algum investimento e algum trabalho sobre isso, que chama-se o jogo estratégico na gestão. Que antecede esse chama-se Tempos Difíceis, Decisões Urgentes, que é sobre a atualidade política do país. É uma reflexão, é uma reflexão pessoal sobre a situação política que o país tem. Esse já
terá uns 5 anos de publicação. Portanto, falou-me 2 livros e agora... Fala fundamentalmente da crise de 2008, quem é que a paga, e penso que... Essa crise começa na América. Mas, resumindo, a ideia é a primeira crise económica que publicamente as entidades políticas responsáveis da maioria dos países diz que é uma crise que tem que ser paga pelo contribuinte. É a primeira crise em que assumidamente isso se diz. Nas outras, na crise de 29, faliram 10 mil bancos nos Estados Unidos, suicidaram-se muitos banqueiros e muitos investidores. Agora não se suicidou nenhum, felizmente, não morreu ninguém. Aliás, começa e também não se prendeu ninguém, alguns deviam estar presos. Isso começa com um grande escândalo na América. Sim, começa com um grande escândalo. E depois o é que paga, quer dizer... E estendeu-se à situação financeira do mundo, que tem essa turbulência, uma espécie de turbulência. Uma espécie de turbulência que resulta, como eu digo nesse livro, de uma situação financeira que é o facto de a vida estar a ser muito financeirizada. Essa história de derivados e futuros, comprar um petroleiro cheio de petróleo e para o vender daqui por 6 meses por X ou Y. Claro. Se X for mais ou menos do que aquilo que se pagou, ganha-se ou perde. Isso mas não há petróleo, não há petroleiro, não há exploração, não há consumo. Isso não tem nada a ver com a economia real. Tem a ver com uma especulação. É uma atividade especulativa. Ora bem, o mundo não pode viver na base da especulação pura e dura. Tem que especular. Muita gente especula em relação a muitas outras coisas, mas resumir a atividade económica à especulação é dar cabo da atividade económica. O que é que lhe diz esta palavra, a nova ordem global? Eu recordo muito bem do Bush dizer, na altura até estava, isto foi pronunciado junto do Durão Barroso, a nova ordem mundial. Terá a ver com isso, essa nova ordem mundial? Que a globalização tem alguma dimensão que no passado não tinha, isso é um facto. Agora, se a globalização está ordenada ou não, eu penso que está muito desordenada. E, portanto, não uso a expressão a nova ordem da globalização. A nova desordem do liberalismo. A nova desordem do liberalismo, do neoliberalismo e do selvagem. Muito gosto, foi um prazer falar aqui com uma pessoa, com um combatente que combateu antes do 25 de Abril, que expôs a sua vida, não foi morto, mas foi perseguido durante muitos anos, dedicou-se à atividade editorial, lançou muitos autores, é um difusor da língua portuguesa, é um amante dos bons valores. Foi um grande prazer falar consigo. Muito obrigado. Eu é que agradeço.